Sou um guarda florestal de uma extensa floresta densa ao norte da fronteira do Brasil. Em certo dia, às 12 horas, comecei meu turno quando recebi uma chamada no rádio sobre uma pessoa desaparecida na minha área. Aparentemente, ela foi vista pela última vez usando uma camiseta de manga longa, bermuda de caminhada e uma mochila vermelha. Já se passavam 2 dias desde o desaparecimento, mas só agora foi relatado. Me equipei, abasteci e segui para a área onde a pessoa foi vista pela última vez. Cruzei de carro por cerca de 1h30 e decidi que seria uma boa ideia continuar a pé, pois ela não estaria em nenhuma estrada de serviço. Caso contrário, eu já a teria visto. Antes disso, certifiquei-me de notificar a central para enviar uma unidade adicional. Esperei meia hora até que o reforço chegasse. O cara que apareceu era legal e eu gostava de trabalhar com ele. Então seguimos por uma trilha conhecida por pessoas se perderem, uma espécie de ponto crítico, porque no meio dela a trilha se divide. Uma parte continua mais adentro da floresta e a outra faz uma curva e volta em direção à área de serviço. As pessoas costumam ficar confusas aqui, pensando que a trilha leva de volta quando na verdade não leva. Mas normalmente elas conseguem retornar ou nós as encontramos. Caminhamos por cerca de 1 hora, chamando pelo nome da pessoa e procurando pistas ou sinais. Virei uma curva e encontrei os restos de um acampamento. Chamei meu parceiro para se aproximar e comecei a gritar novamente pelo desaparecido. Porém, meu parceiro não veio. Voltei pela curva e agora meu parceiro não estava lá. Tentei o rádio novamente, mas não obtive resposta. Pensei, merda. Comecei a inspecionar o acampamento. Era relativamente recente, dentro de 1 semana, eu acho, mas não havia novas pegadas ou afundamentos na lama ao redor da fogueira, exceto o que parecia ser de animais. Decidi esperar meu parceiro voltar. Talvez ele também tenha se perdido. Tentei o rádio novamente depois de um tempo. Oficial, está tudo bem? Novamente não houve resposta. Comecei a olhar ao redor das árvores, ouvindo qualquer som fora do comum. Esperei mais uns 45 minutos pelo meu parceiro, caminhando em círculos ao redor do acampamento, mas ele ainda não apareceu. Estava começando a ficar preocupado. Voltei pela curva da trilha, passei por uma pequena saliência de pedra e retornei pelo caminho que viemos. Estava procurando qualquer sinal do meu parceiro quando ouvi passos à frente, botas em um caminho rochoso. Imediatamente peguei o rádio e tentei novamente. Ainda nada. Corri na frente para ter uma boa visão de quem estava na trilha. Havia um cara com uma mochila vermelha. Parecia estar andando de forma estranha, sem movimentar os braços, como se estivesse fingindo ser um robô. Desculpe-me, senhor. Qual é o seu nome? Falei a uns 6 metros atrás dele. Ele parecia estar me ignorando e continuava andando de forma estranha. Ei! Finalmente ele parou e virou rapidamente para mim, o que me assustou um pouco. Perguntei se ele era a pessoa que estávamos procurando, mas em vez de responder audivelmente, ele apenas me encarou. Eu perguntei novamente se ele tinha o mesmo nome da pessoa que estávamos procurando, mas ele ainda não falou. Apenas balançou a cabeça lentamente. Suspirei aliviado. Estávamos procurando por você. Vamos voltar para a trilha principal. Mais 40 minutos se passaram e ele estava estranhamente calado. Chegamos à trilha principal, onde estavam estacionados meu carro e o carro do meu parceiro. Agora vou te colocar na parte de trás da minha caminhonete. Você não está sendo preso. Apenas relaxe e recupere o fôlego, tudo bem? Expliquei. Quando o coloquei lá, fui ao rádio novamente para chamar o outro oficial. Dessa vez, uma resposta chiada surgiu dos alto-falantes. Estou em um penhasco, eu o encontrei. Estamos a caminho de volta para a trilha principal. Desculpe por não responder, estava fora do alcance e nos separamos em uma das bifurcações da trilha. Lembro de ter pensado, isso não pode estar certo, tenho o caminhante perdido aqui na parte de trás da minha caminhonete agora. Houve silêncio por alguns minutos antes de ele voltar. Largue tudo. Pegue a espingarda calibre 12 do meu jipe. Perguntei por quê. Ele respondeu, não deixe ele sair de sua vista. Certo, pensei. Deixei o jipe dele destrancado e peguei a espingarda calibre 12, verificando se havia munição na câmara. Caminhei calmamente até a caminhonete e olhei pela janela.
O homem que eu tinha acabado de colocar lá dentro tinha desaparecido, e a gaiola que cercava o banco traseiro estava gravemente danificada e torta, e a porta do lado do motorista estava aberta. Contornei o outro lado da caminhonete e olhei para a cabine, mas não havia ninguém lá. Fechei a porta, subi na carroceria e fiquei sentado no teto por 1h30, pronto para ver qualquer coisa e qualquer um, completamente aterrorizado. Até que finalmente meu parceiro voltou com o caminhante ferido. Ele olhou para mim e disse: "Você deixou ele escapar." Perguntei: "O que você quer dizer com ele?" Mas ele apenas passou por mim e disse: "Eu te conto depois." Ele nunca me contou quando voltamos para a estação. Mesmo que eu estivesse morrendo de curiosidade e talvez medo, nunca soube o que ele queria dizer. Mais tarde, conversei com aquele parceiro novamente, quando estávamos na mesma estrada de serviço em outro dia e designados para a mesma área. Perguntei sobre aquele incidente estranho há alguns meses. Parei ao lado do Jeep dele enquanto ele preenchia alguns papéis. "E aí, como está o turno até agora?" perguntei. Ele respondeu: "Alguns idiotas resolveram beber por aí. Alguns deles até foram além, se é que você me entende, mas nada sério." Então continuei. "Sobre aquele incidente que tivemos um mês atrás, tenho tentado entender, mas só fico mais confuso. Você nunca me disse o que era ou por que me pediu para trancar meu caminhão e pegar uma espingarda calibre 12. Ele mexeu freneticamente na caneta por um momento e a colocou de volta no bolso, fechando o livro de citações. "Não é algo que você precise saber. É melhor você ficar longe disso a partir de agora, entendeu?" Eu respondi: "Ah, cara, não me assuste com essas besteiras de agente secreto do governo. Só me explica o que ele pensava que era." Ele me olhou solenemente debaixo da aba do boné e depois de um longo silêncio ele falou: "Isso está aqui há mais tempo do que quando comecei nesse trabalho. Costumava morar por aqui e sempre ouvia vozes dos meus vizinhos chamando meu nome ou o cachorro da família latindo quando o cachorro estava na minha cama. Eu estava interessado, mas de repente a central interrompeu nossa conversa com um relato sobre jovens disparando chumbinhos em animais. Quando terminamos com aquilo, recebemos um chamado sobre alguém que quebrou a perna e depois tive que patrulhar acampamentos e trilhas. Eu estava ocupado demais para obter mais informações dele. Então, isso foi tudo que consegui. Mas, se eu o ver novamente, vou continuar perguntando, porque caso contrário, vou ficar louco de curiosidade e talvez de medo. Eu tenho um tio que costumava trabalhar como guarda florestal no Michigan. Ele passou por noites com tigres soltos em acampamentos, sem uma lanterna funcionando, caras bêbados se afogando nas corredeiras e crianças falecendo de hipotermia, seus corpos encontrados encaixados na base de altas árvores de pinheiro. Muitas coisas estranhas e assustadoras, sim, mas ele nunca parecia perturbado ao contar essas histórias. Ele via isso apenas como parte do trabalho. Ele me levou, junto com meu irmão do meio, para caminhar pela floresta dos meus avós em uma noite, enquanto os adultos preparavam o jantar. Os outros 2 meninos estavam completamente ocupados com um videogame e só podiam jogar com 2 jogadores. Nosso tio decidiu que nos daria uma atenção especial, especialmente a mim, por ser a única menina. Eu geralmente era excluída de muitas coisas. Caminhamos por cerca de 20 minutos antes que meu tio parasse de repente em uma área pantanosa da floresta, um lugar onde costumávamos caçar cogumelos no verão. Mas bem no meio dessa parte úmida da floresta, vimos algo extremamente estranho e ainda mais fora do lugar, especialmente porque nunca tínhamos visto aquilo lá antes. Você não vai acreditar em mim quando eu disser isso, mas havia uma escada no meio do pântano. Era como se alguém tivesse construído uma casa ali, e tudo, exceto as escadas, tivesse sido engolido pelo pântano. No topo das escadas havia um pequeno patamar onde um tapete de boas-vindas ou um carpete estava completamente limpo e intocado, pelo que pudemos perceber. Senti meu rosto se contorcer de confusão e espanto, e olhei para meu tio, mas a expressão em seu rosto me atingiu como um frio pontiagudo de gelo. Meu tio estava aterrorizado, tremendo igual vara verde. Seus olhos percorriam a linha das árvores, como se estivesse procurando por algo. Então ele pegou nossas mãos e começou a andar 2 vezes mais rápido. Eu sempre fui muito baixa e incapaz de acompanhar o ritmo,
Então me vi sendo carregada de volta para casa. Quando chegamos, paramos apenas quando estávamos diretamente ao lado da casa, e ele nos disse para não dizer nada sobre aquilo para ninguém, especialmente para os meninos, e para não sair de vista da casa sem ele conosco. Ficamos muito confusos, mas também extremamente assustados, pois aquilo nos parecia insanidade. Então foi fácil para nós mantermos nossas bocas fechadas. Recentemente voltei para casa para visitar e consegui convencer meu irmão a ir comigo ver a escada. Embora tenha sido difícil convencê-lo a ir no começo, ele se recusou a ir sem uma arma e nosso mastim de R$ 200. Quando chegamos ao mesmo local de antes, não havia nada lá. Apenas um claro, sem pedaços de metal, sem tapete, apenas um claro vazio e um belo monte de cogumelos. Esses cogumelos poderiam ter sido nosso jantar se o nosso mastim não tivesse rosnado no momento em que nos aproximamos deles. Talvez tenha sido apenas um cervo, mas saímos rapidamente e nunca mais voltamos lá, nem contamos a ninguém o que vimos. As coisas inexplicáveis que vivenciei no Parque Nacional de Yellowstone. Não quero que essas experiências que estou prestes a compartilhar com você te assustem a ponto de evitar visitar suas florestas nacionais favoritas. Saia para a natureza. Divirta-se. É saudável para você e seus filhos. Apenas leve essa lembrança como um aviso. Coisas acontecem nas florestas, coisas que nem sempre podemos explicar ou estar preparados para. Trabalhei no Parque Nacional de Yellowstone nos anos 90 por alguns anos, antes de me mudar para trabalhar como guarda florestal. Como guarda florestal de Yellowstone, minhas tarefas eram variadas. Havia momentos em que atuava como guia turístico, ou pelo menos como um convidado para grupos de turistas. Eu explicava fatos sobre as florestas, os animais e plantas que prosperavam lá e a história de Yellowstone. No entanto, essas ocasiões eram raras. Normalmente, eu estaria verificando acampamentos, trilhas e respondendo a relatos de hóspedes problemáticos, caça ilegal, até mesmo acampamentos abandonados ou fogueiras acesas deixadas para trás e assim por diante. Às vezes, eu era encarregado de registrar dados sobre as populações de animais, especialmente quando um grupo se tornava muito numeroso, o que poderia colocar em perigo os ecossistemas vizinhos. Provavelmente você não imagina, mas se a população de veados, por exemplo, se tornar muito numerosa, eles podem destruir o ambiente, expulsando populações de presas, o que por sua vez expulsa populações de predadores. Era raro ter que participar de buscas e resgates, mas isso acontecia. As pessoas se perdiam nas florestas nacionais e Yellowstone certamente não é estranho a pessoas desaparecidas. Geralmente essas pessoas são encontradas 1 ou 2 horas depois de se perderem ou saírem do caminho, incapazes de encontrar o caminho de volta. Isso me leva à minha primeira experiência estranha. No início de um verão, um caminhante do sexo masculino de meia idade foi dado como desaparecido por seu grupo. Fui chamado para participar das operações de busca e resgate em um quadriciclo. Verifiquei e revi várias vezes o local onde ele foi visto pela última vez, mas sem sucesso. Desmontei do quadriciclo e comecei a caminhar para dentro da floresta. Normalmente, pessoas inexperientes que se perdem na floresta tendem a se comportar de maneira semelhante. A força da gravidade geralmente faz com que as pessoas queiram caminhar morro abaixo, e elas tendem a encontrar e permanecer por algum tempo em áreas abertas. Então comecei a descer, de olho em clareiras entre as árvores e ouvidos atentos a fontes de água. As pessoas também são atraídas pela água, quem diria? Brincadeiras à parte, continuei andando, observando meu GPS de mão. Aquilo me impediria de me perder, a menos que as pilhas acabassem ou se ficasse muito escuro para ler, já que a tela não tinha luz por trás naquela época. Caminhei por cerca de 20 minutos, atravessando uma vegetação cada vez mais densa, até que se tornou tão espessa que não consegui mais prosseguir. Não havia problema. Se era demais para eu atravessar, também seria demais para o caminhante. Então comecei a caminhar ao lado da vegetação. De tempos em tempos eu chamava: "Serviço florestal, tem alguém aqui?" O sol estava começando a se pôr naquele momento, então eu queria começar a voltar para o caminho,
pegar o quadriciclo e me juntar ao grupo principal de busca e resgate. Avisei-os sobre meu plano por meio do rádio comunicador, mas quando eles responderam, disseram para eu voltar, pois o caminhante desaparecido havia sido encontrado cerca de 10 minutos atrás. Ótimo, pensei. Eles poderiam ter me informado quando o encontraram. Para ser honesto, a equipe costumava ser boa em fornecer esse tipo de informação e atualizações, então isso foi apenas um caso raro deles terem falhado. Suspirando, comecei a subir de volta, mas torci o tornozelo em algum ponto e caí na vegetação ao meu lado. Enquanto eu tentava me levantar, desembaraçando-me da vegetação, comecei a ouvir passos. Vinham bem na minha frente. Imediatamente pensei que fossem veados, então não chamei ou fiz nada do tipo. Apenas continuei me levantando, sabendo que, quando ouvissem o barulho que eu estava fazendo, esses veados iriam embora. No entanto, os passos continuaram se aproximando de mim. Eram pesados, deliberados e constantes. Enquanto esses sons continuavam, comecei a ficar um pouco preocupado. Quando eu trabalhava em Yellowstone, a população de lobos era extremamente baixa, mas não era inexistente. No entanto, eles não deveriam estar nesta área do parque. Apesar disso, eu estava um pouco ansioso. Havia poucas coisas lá fora com peso suficiente para fazer esse tipo de passo. Seria uma pessoa, um urso, um alce. Todas essas opções seriam más notícias para mim. Então chamei. Se for uma pessoa, responda ou venha até aqui. Se for um animal, provavelmente ficará assustado e irá embora. Serviço florestal, tem alguém aí? Enquanto ouvia, não houve nenhuma pausa nos passos. Eles continuaram se aproximando de mim, lentos e pesados, exatamente como antes. Nesse ponto, comecei a me perguntar por que uma pessoa não responderia. Comecei a pensar que talvez fosse alguém com más intenções ou alguém que estivesse simplesmente cuidando de seus próprios negócios. Puxei meu braço esquerdo, que ainda estava preso na vegetação. Minha manga estava presa em uma moita espessa e era difícil soltá-la, pois eu estava tentando o meu melhor para não rasgar meu uniforme. Mas quanto mais perto os passos chegavam, mais apressado eu me sentia. À medida que se aproximavam, esses passos pareciam humanos, ou pelo menos bipedais. Agora minhas costas estavam viradas para o barulho. Enquanto eu concentrava minha atenção em soltar o braço da vegetação, os passos ficavam cada vez mais próximos, até que juro que estavam bem atrás de mim. Nesse momento desisti e puxei com toda a força que tinha. Um grande rasgo rasgou minha manga e a pele por baixo foi rasgada um pouco, fazendo-me sangrar. Mas fui libertado. Virei-me imediatamente, ignorando a dor na ferida enquanto me virava. Não havia ninguém lá, foi a sensação mais bizarra que senti. Parecia que meu cara não estava sozinho. Era como se eu estivesse encarando o rosto de um estranho e, no entanto, tudo o que via ao meu redor era uma floresta escurecendo ao pôr do sol. Talvez fosse instintivo, mas cada fibra do meu ser me dizia para não me mover. Então permaneci imóvel, encarando na mesma direção, respirando tão silenciosamente que nem eu mesmo conseguia ouvir. Juro que fiquei assim por cerca de 10 minutos seguidos até que, de repente, ouvi passos bem na minha frente, afastando-se. Eu juro que esses passos soaram a centímetros de distância de mim, como se alguém tivesse estado cara a cara comigo o tempo todo. Alguém que eu não conseguia ver através do medo e do pânico que sentia. De repente, tive a ideia de olhar para o chão. Passos significariam perturbações no solo, então examinei o chão da floresta procurando por perturbações enquanto essa entidade caminhava. Mas o máximo que vi, e juro que vi isso, foi o pequeno e fino galho de uma árvore jovem, sendo movido para o lado por uma força que não podia ser vista pelo olho humano. Fiquei paralisado. Minha mente estava tão confusa que nem sabia o que pensar ou fazer. O que diabos tinha se aproximado de mim? Por que não conseguia ver? O que queria? Por que meu corpo gritava para que eu não me movesse? O que aconteceria comigo se eu tivesse ficado lá até não conseguir mais ouvir aqueles passos? No momento em que não consegui mais ouvi-los, corri tão rápido morro acima, ignorando minha ferida no braço e meu tornozelo torcido. Saí cerca de 40 jardas de distância do quadriciclo, então corri de volta pela trilha. Pulei nele e acelerei pela trilha. Se meu chefe tivesse visto o quão rápido eu estava indo, provavelmente teria recebido uma advertência ou sido demitido.
Caminhantes eram frequentes nessas trilhas, e com a velocidade que eu estava, poderia ter machucado alguém ou algo pior. Mas naquele momento, eu estava tão aterrorizado e confuso que nem pensei nisso. Essa foi a experiência que fica com você, mas você tem medo de falar sobre isso por um tempo. Lembro-me de testar as águas com meus colegas de trabalho durante as pausas para o almoço ou após o expediente. Eu costumava fazer perguntas vagas sobre coisas que eles viram na floresta, como: qual foi a experiência mais estranha que você já teve em Yellowstone? Ou você já ouviu passos estranhos lá fora? Mas pelo resto do tempo em que trabalhei lá, nunca contei a história para meus colegas de trabalho, como estou fazendo aqui. Agora vamos para a segunda experiência. Durante a primavera de um ano, estávamos sob um alerta de alto risco de incêndio, e todos estavam atentos a possíveis perigos de incêndio. A última coisa que queríamos era um incêndio florestal devastador em Yellowstone. Lembro-me de receber um telefonema um dia informando que havia fumaça em uma área onde acampamentos não eram permitidos. Imediatamente comecei a fazer meu caminho para o acampamento no Parque Nacional de Yellowstone. Quando eu trabalhava lá, os acampamentos com fogueiras eram permitidos apenas em áreas designadas e apenas dentro das fogueiras instaladas lá. E você não pode se afastar de uma fogueira, ela deve ser vigiada o tempo todo. Tive que conversar muito com os acampantes sobre isso, pois as pessoas gostavam muito de fazer fogueiras quando e onde não deviam, e mais campistas do que gostaria de admitir deixavam o acampamento com a fogueira ainda acesa ou quente. Lembre-se, pessoal, se vocês fizerem uma fogueira, apaguem-na antes de sair e certifiquem-se de que está fria ao toque. Enfim, em pouco tempo cheguei a esse acampamento. Não estava nem perto de um acampamento apropriado. Era um acampamento improvisado, aparentemente feito por alguém que pensou que ia se aventurar nas matas, ou poderia ter sido alguém sem teto, um andarilho ou algo assim. Ambos não eram incomuns. O acampamento era composto por uma lona rasgada amarrada com barbante a algumas galhos de árvore, criando um abrigo improvisado. Ao lado havia um par de sapatos velhos. Um dos sapatos tinha um buraco na ponta. Definitivamente não o tipo de sapato que você gostaria de usar por aqui na floresta. 5 meias pretas ensopadas estavam penduradas em outro galho de árvore próximo. E ao redor do perímetro, eu vi pegadas descalças e sem meias. Elas levavam para fora e para longe do acampamento. Isso era bizarro. Você realmente não quer andar por Yellowstone sem sapatos ou botas, mas as pegadas pareciam levar embora, e não vi pegadas voltando para o acampamento, pelo menos descalças. Minha suposição era que eu tinha chegado ao acampamento enquanto eles estavam temporariamente ausentes. Usando uma garrafa de água, joguei água nas brasas ainda queimando da fogueira e mexi com um graveto, misturando terra, cinzas e água. Dei uma cutucada e estava frio. Então me apoiei em uma árvore próxima esperando meu anfitrião voltar. Ele receberia uma advertência verbal, e se não colaborasse, seria multado. Depois de alguns minutos, ninguém voltou para o acampamento. Então comecei a andar por aí, vendo se conseguia ver ou ouvir alguém por perto, mas não consegui. Não tinha ideia para onde eles tinham ido. Imaginei que eles não teriam ido longe sem sapatos ou meias. Ao voltar para o acampamento improvisado, bati a cabeça em algo. Olhei para cima e era um estranho enfeite de madeira amarrado a um galho de árvore baixo. Na verdade, ao olhar ao redor, havia mais do mesmo tipo de enfeite pendurado em galhos de árvore, todos amarrados. Esses ornamentos eram feitos de madeira entrelaçada, formando uma forma esférica, e pelos pequenos espaços na madeira, eu podia ver que havia algo dentro deles. Quando eu os sacudi, definitivamente tinha algo dentro. Peguei um diferente que estava por perto sem retirá-lo da árvore e sacudi também, e novamente algo fez barulho dentro. Curioso, comecei a desfazer o enfeite entrelaçado até que eu pudesse ver o que havia dentro. Um estranho cheiro atingiu meu nariz quando o fiz, um cheiro como gangrena e decomposição. Demorou um tempo para eu entender o que estava olhando dentro desse pequeno enfeite. Havia apenas um objeto, era pequeno e do tamanho do meu polegar. Era meio acinzentado e marrom, com pequenos pedaços fibrosos de cor marrom escura na extremidade. Era arredondado na outra ponta. Então percebi que era uma unha do pé arrancada completamente do dedão
e colocada dentro desse enfeite. Deixei cair, e um gosto amargo subiu pela minha garganta, pois queria vomitar. Olhei ao redor para todos esses diferentes enfeites. Lembro-me de pensar, de jeito nenhum, cada um deles realmente contém uma unha do pé arrancada e em decomposição? Que tipo de pessoa faria isso? E por que eles estavam enfeitando as árvores por aqui? Imediatamente peguei meu radiocomunicador e relatei o ocorrido. Voltei para a trilha, esperando que um dos outros guardas florestais que disse que apareceria. Eles deveriam trazer uma câmera. Infelizmente, eles levaram cerca de 1 hora para chegar lá. Quando eles chegaram e voltamos ao acampamento improvisado, tudo estava no lugar, exceto, é claro, pelos enfeites de unhas do pé. Ao olhar para o chão da floresta, agora havia pelo menos uma centena de pegadas descalças que correspondiam às anteriores, circundando o acampamento. Quem quer que tivesse acampado ali voltou assim que saí e levaram suas decorações repugnantes com eles. O que realmente me assustou foi o timing, porque se eles voltaram assim que eu saí, isso significa que eles provavelmente estavam me observando o tempo todo em que estive em seu acampamento, e eu não os vi nem ouvi. Essa foi mais uma experiência que não compartilhei com meus colegas de trabalho. Afinal, o cara voltou e pegou todas as provas repugnantes. Agora, vamos para o meu último encontro inexplicável em Yellowstone. Foi durante o verão, uma manhã ensolarada. Eu estava patrulhando uma trilha popular no parque quando ouvi um barulho alto vindo de uma área arborizada próxima. Parecia um grito agudo, algo que nunca tinha ouvido antes. Minha primeira preocupação era com a segurança dos visitantes, então me aproximei cautelosamente da área para investigar. Quando me aproximei, percebi que o som estava ficando mais alto e estridente. Aproximei-me de uma pequena clareira e vi algo que ainda hoje não consigo explicar completamente. No meio da clareira havia uma figura humana, ou pelo menos parecia humana, mas era difícil dizer com certeza. Ela estava de pé, mas sua postura era estranha e rígida. Sua pele era pálida, quase translúcida, e parecia brilhar sob a luz do sol. O som agudo parecia estar emanando dela, como se fosse ela mesma produzindo aquele grito. Fiquei paralisado, sem saber como reagir. Perguntei se ela precisava de ajuda, mas não houve resposta. O grito continuou, aumentando em volume e intensidade. Eu não sabia o que fazer, então peguei meu radiocomunicador e chamei por reforços. Enquanto esperava, observei a figura por alguns minutos, o grito ecoando pela clareira. De repente, a figura se contorceu em espasmos e caiu no chão, imóvel. O grito cessou imediatamente, deixando um silêncio perturbador no ar. Quando meus colegas de trabalho chegaram, examinamos a figura caída, mas não conseguimos encontrar nenhuma explicação para o que tínhamos presenciado. Era como se a figura tivesse desaparecido completamente, deixando apenas uma mancha na grama onde ela estava deitada. Relatei o incidente a meus superiores, mas eles também ficaram perplexos. Nenhuma explicação plausível foi encontrada e o incidente permaneceu um mistério. Foi mais uma experiência estranha que preferi não compartilhar amplamente, pois temia que fosse vista como uma história fantasiosa ou inventada. Essas são apenas algumas das experiências inexplicáveis que tive enquanto trabalhava em Yellowstone. O parque é conhecido por sua beleza natural, mas também abriga mistérios e fenômenos estranhos que desafiam a compreensão humana. Cada encontro deixou uma marca duradoura em mim, reforçando a ideia de que a natureza guarda segredos e mistérios que talvez nunca possamos compreender completamente. Sou um oficial de busca e resgate há mais de 35 anos. Agora estou aposentado e morando com minha família no norte do estado de Nova York. A história que vou contar aconteceu comigo e minha equipe durante um exercício de treinamento em uma floresta densa na Pensilvânia, em 1991, no ano em que me tornei oficial de busca e resgate. Estávamos nos preparando para um treinamento de sobrevivência de 2 dias. Providenciamos todos os equipamentos necessários para a missão, incluindo sistemas de comunicação, equipamentos de escalada, roupas quentes e tudo mais, incluindo comida e água, é claro. Fomos transportados de helicóptero para a Pensilvânia. O capitão Johnson fez questão de nos lembrar que aquilo era apenas um exercício de treinamento.
Quando chegamos à densa floresta da Pensilvânia, pousamos em um campo aberto que marcava o ponto de pouso e decolagem, onde o exercício começaria e terminaria. Marcamos o campo com fita amarela para delimitar toda a área e em seguida partimos para a floresta para o treinamento. Encontramos o local perfeito para acampar, a apenas 2 milhas do ponto de pouso. Era melhor ficar perto do que muito longe. Desembalamos nossos equipamentos, preparamos tudo e acendemos uma fogueira para relaxar enquanto cozinhávamos nossa comida. Depois disso, fomos para nossas barracas e dormimos para o treinamento do dia seguinte. No início da manhã, o capitão Johnson acordou e saiu para garantir a segurança da área, monitorando todos os lugares ao redor. Havíamos colocado um boneco de treinamento no topo de uma árvore e deixado pistas espalhadas por toda a floresta. Por volta das 6 horas, o capitão Johnson acordou todos nós e nos preparou para o café da manhã antes do início do treinamento. Ele explicou que o primeiro exercício de treinamento seria encontrar uma pessoa desaparecida na floresta que ele havia escondido anteriormente. Nosso capitão nos dividiu em 2 grupos. As regras eram simples. A equipe que encontrasse a pessoa desaparecida primeiro teria folga pelo resto do dia, enquanto a equipe que não a encontrasse seria punida. Tínhamos até às 18 horas, com um tempo estimado de busca de 10 horas após o desaparecimento ser relatado. O treinamento começou às 8 horas. Por volta das 16 horas, minha equipe e a outra equipe voltaram ao acampamento base, conseguindo encontrar a pessoa desaparecida. Voltamos rindo e felizes. O capitão Johnson estava intrigado e animado para saber como havíamos conseguido encontrá-la trabalhando juntos. À medida que o dia chegava ao fim, todos nós relaxamos e conversamos até que todos ficassem cansados e fossem dormir. Dia 2, primeiros socorros, navegação e sobrevivência. O último dia havia chegado. O foco seria nas habilidades de treinamento mais básicas para um oficial de busca e resgate. No início da manhã, às 3 horas, o capitão Johnson acordou todos nós. Ele nos lembrou que era o último dia e queria testar se éramos capazes de realizar o treinamento básico de SAR. Ele vendou todos nós, nos levou para a floresta e cerca de 2 horas depois nos permitiu tirar as vendas. Ele nos disse para usar nossas habilidades para encontrar o ponto de pouso, pois ele não havia deixado pistas para que pudéssemos encontrar o caminho de volta. O capitão Johnson riu e disse: "O helicóptero estará aqui às 20 horas. Vou sinalizá-lo com fumaça amarela e nos encontraremos no ponto de pouso." Em seguida, ele partiu. Ficamos todos surpresos, mas isso fazia parte do treinamento. Teríamos que encontrar o ponto de pouso antes da chegada do helicóptero. Trabalhamos em equipe, tentando descobrir onde o ponto de pouso poderia estar localizado a partir dali, confiando apenas nas habilidades que nos haviam sido ensinadas. Tudo o que me lembro é que o ponto de pouso provavelmente estava localizado a noroeste. Depois disso, todos nós seguimos pelo mesmo caminho que o capitão Johnson havia ido. Já haviam se passado 3 horas e ainda não tínhamos encontrado o ponto de pouso, mas não desistíamos. Durante nossa jornada, nos deparamos com uma pequena encosta rochosa. A bússola mostrava que estávamos indo para o noroeste e precisávamos subir essa encosta. Era estranho, porque quando o capitão Johnson nos vendou os olhos, não tínhamos subido nem descido uma encosta. No entanto, continuamos a subir até que uma corda arrebentou. Isso fez com que um dos meus colegas de equipe caísse e quebrasse o pé. Nós nos apressamos para ajudá-lo, oferecendo os primeiros socorros para estancar o sangramento. Tivemos que colocar cuidadosamente o pé dele de volta no lugar. Todos ficamos horrorizados, mas isso fazia parte do treinamento. Não podíamos deixar ninguém para trás. Trabalhamos juntos, usando uma maca para carregar nosso colega ferido. Demorou muito mais para superar a encosta por causa do ferimento do colega, mas conseguimos. Eram 18 horas. Tínhamos 2 horas antes da chegada do helicóptero ao ponto de pouso. Caminhamos pela floresta, garantindo a segurança e monitorando todas as áreas ao redor. Um dos meus colegas de equipe notou algo ao longe. Ele pediu para todos pararem e, apontando, todos olhamos na direção indicada. Não sabíamos o que era, mas parecia algo em pé, com chifres semelhantes à OS de um veado na cabeça. Aquela coisa era enorme. Da distância, mal conseguíamos ver seus olhos,
E o que vimos nos assustou muito. Seus olhos eram vermelhos e ele estava nos olhando de volta. Saímos correndo, carregando nosso colega ferido. Enquanto corríamos, sentíamos como se estivéssemos sendo seguidos. Aumentamos nosso ritmo e, eventualmente, ouvimos o helicóptero passando por cima de nós, o que significava que estávamos perto do ponto de pouso. Vimos fumaça amarela no ar e sabíamos que o capitão Johnson estava por perto. Quando chegamos, ele estava nos esperando lá e o helicóptero pousou no ponto de pouso. Enquanto embarcávamos e decolávamos, olhei para baixo para ver se aquela criatura estava realmente nos seguindo. E juro que vi uma figura semelhante emergir da floresta, em pé no campo, olhando para nós com seus olhos vermelhos brilhantes, enquanto voávamos para longe. Quando chegamos à base do SAR, explicamos ao capitão Johnson o que havia acontecido desde que ele saiu, mas deixamos de mencionar o que vimos, aquela coisa que possivelmente nos perseguiu pela floresta naquele dia. Nem mesmo sabemos o que era. Tudo o que sabemos é que há algo estranho e assustador nas florestas da Pensilvânia.